Olá pessoal, tudo bem? Antes de começarmos a leitura de hoje, nesse momento é interessante que a gente deixe qualquer uma outra atividade que a gente possa estar fazendo, reserve esses 15 minutos só para prestar atenção nessa leitura de hoje. Porque não temos como focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se estiver ouvindo a preleção e dando atenção a uma outra coisa, a gente não vai aproveitar, não vai dar atenção, focar em nenhuma e nem outra, né? Então, como é apenas 15 minutinhos, a gente sugere que você reserve esses 15 minutos só para ouvir e refletir. Porque assim melhora a sintonia, aproveita melhor o passe e tem mais condições de absorver nessas reflexões trazendo para dentro da gente. Tá bom? Vamos pedir licença para fazer a nossa prece de abertura, agradecendo ao nosso Pai Celestial, misericordioso, de amor e bondade, que está sempre conosco, independente de qualquer coisa, que coloca bons irmãos em nosso caminho, seja encarnados ou desencarnados, para nos ajudar nos momentos de dificuldades. Que quando a gente se afastar da sua lei, meu Pai, que constantemente fazemos isso devido às nossas imperfeições, que esses irmãos nos ajudem a lembrar do teu evangelho que Jesus veio, ensinou e exemplificou para que a gente possa seguir esse caminho. Então, a cada caída, a cada escorregão, que cada um da gente, né, dá no momento em que estamos na nossa caminhada evolutiva, que não falte, né, a coragem e a vontade de se apegar a esses ensinamentos, levantar e seguir firme em busca da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa felicidade. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Bom, a leitura da preleção de hoje é uma passagem que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa frase, essa fala, foi dita por Jesus no último sermão, o sermão do Cenáculo, ali na Santa Ceia, onde ele reúne os seus apóstolos e para prepará-los, né? Porque Jesus já sabia, né, o que iria acontecer, então eram os últimos momentos de Jesus para com eles ali. Então Jesus faz um sermão instruindo eles e preparando eles para o que iria acontecer, porque eles iriam vivenciar passar por momentos muito difíceis, né, após a partida de Jesus. E, por outro lado, também trazer um conforto, quando ele traz ali o destino espiritual, né, deles e o nosso também. Então, antes de Jesus ser julgado e condenado, ele faz esse sermão preparando e consolando os seus apóstolos. E, segundo João, no seu Evangelho, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, João conta pra gente que Jesus, naquela ocasião, disse assim: Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá, onde estiver, estejais vós também. Olha que alívio que Jesus está falando aqui. Prestaram atenção, foi Jesus que falou. Jesus está dizendo, olha, há muitas moradas na casa do meu Pai, que já quebra aquela coisa da gente imaginar que é só a terra, que a gente vem para cá, nasce aqui, morre, tudo acaba, né? E isso é muito complicado, é muito difícil, é uma coisa muito angustiante. Acredito que não sou eu, mas acho que todo mundo que pensa em deixar de existir é uma coisa que sufoca, muito ruim, assim. Como que é não existir, não ver mais as pessoas que a gente ama, nossa família, filhos, amigos, tantas pessoas queridas, né? Tudo um laço que a gente cria. Qual o objetivo de tudo isso? De simplesmente nascer e morrer, tudo deixar de existir? Não pode, né? Então, Jesus está dizendo aqui, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele está dizendo que não é só a terra que tem espaço para as pessoas habitarem e viver suas experiências. E também ele está falando, né, dos mundos espirituais, que é para lá que nós iremos e um dia iremos definitivamente,
né? Porque a nossa origem é do plano espiritual, é a vida espiritual, né? E é para lá que um dia nós iremos voltar para esses lugares, né? E Jesus fala aqui que ele vai e depois ele vai preparar um lugar e depois ele vem para nos buscar. Mas esse lugar já está preparado por Jesus. Jesus já deixou tudo preparado, que é o seu evangelho, que para a gente observar, procurar, entender e praticar. Porque ele também nos deixou o caminho para a gente percorrer. No Sermão da Montanha, ele trouxe ali as bem-aventuranças, né, que são 8 caminhos, 8 diretrizes que nós precisamos percorrer esses caminhos, né, fazendo a nossa reforma íntima para a gente chegar na condição, conquistar, né, a condição de um espírito puro, onde não precisa mais reencarnar, e é para lá que nós iremos, onde Jesus fala, lá onde eu estiver, estarei vós também, que é no momento em que a gente não precisará mais reencarnar, a condição de um espírito já purificado, um espírito puro. Esse é o nosso destino, né? Deus nos criou simples e ignorantes e deixou o livre-arbítrio para que a gente possa traçar o nosso caminho, mas não ficamos desamparados. Ele enviou seu Filho amado para cá, para nos preparar e deixar o caminho muito bem claro para a gente seguir. Então está tudo em nossas mãos, né? A responsabilidade do caminho, de ser mais, de andar mais rápido ou de atrasar um pouco, cabe a cada um da gente prestar atenção e aproveitar mais as nossas encarnações. E Kardec, ele vai comentar essa passagem, ele dá o subtítulo aqui de diversas categorias de mundos habitados. Então, ele vem falar dessas moradas, né, desses mundos na qual Jesus falou. E ele fala aqui dos ensinamentos que os espíritos trouxeram. Eles falam que possui diversos mundos, né, em condições diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Ele fala que existe mundos ainda mais inferiores que a Terra, tanto físico como moralmente, né? E que outros mundos estão no mesmo grau que a Terra se encontra, né? O mal ainda existe, a vida é quase que toda material, as paixões reinam. E aí ele fala também que existe mundos já um pouco mais avançados, e esses mundos que já são mais avançados, ele coloca aqui, são as palavras dele, ele fala assim: pode-se dizer que a vida é toda espiritual, já não tem tanta influência da matéria, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, nós não vamos sofrer tanto influência da matéria, a gente vai evoluindo e cada vez mais essa influência tende a diminuir, conforme a gente vai deixando as coisas materiais e procurando viver mais as coisas espirituais, né? E o Kardec segue dizendo pra gente que nos mundos intermediários, o mal e o bem ainda se misturam. E ele fala assim, que embora não possa fazer uma classificação absoluta desses mundos, ele classifica e divide dessa forma para que a gente possa compreender melhor nessas moradas. Então, ele divide assim pra gente: mundos primitivos, onde o espírito, né, a alma humana, vive ali as suas primeiras encarnações, né? Mundos de expiações e prova, onde o mal ainda predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm a expiar, que ainda precisa reencarnar, elas vão para esses mundos e é como ali elas descansassem um pouco, buscassem novas forças para uma outra oportunidade, uma outra experiência, né, na encarnação. Mundos felizes, que o bem já supera o mal, né? E mundos celestes ou divinos, que esses mundos já são a morada dos espíritos purificados, né? Onde o bem reina de uma forma absoluta, não se mistura com absolutamente nada que tenha a ver de material, né?
E aí ele fala também que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Por isso que a gente sofre tanto e tem tantas misérias, porque são as nossas condições. E a Terra oferece as condições que a gente precisa, os elementos que a gente precisa para a gente poder evoluir. Por isso que tem tanta dor, tem tanto choro, tem tantas misérias, né? Porque é o que a gente precisa devido o nosso grau de evolutivo, né? As nossas condições é essa, então é necessário que a gente passe por isso ainda. E ele fala também que nós não estamos indefinidamente ligados a esses mundos, né? Por exemplo, hoje nós estamos na Terra, mas nós vamos evoluir a tal ponto, nós vamos mudar de mundo. E cada vez que a gente vai evoluindo, nós vamos mudando de mundos, porque cada mundo vai oferecer para a gente o que a gente precisa trabalhar naquele período, naquela determinada existência, no lugar onde a gente está. Como eu já falei, os elementos, de acordo com o que a gente precisa, se encontram neles, né? E ele coloca assim que sucessivamente, né, a gente vai evoluindo, mudando de mundo até no momento em que a gente não mais precise reencarnar. E aí a gente pode pensar na escola, né? O que acontece com um aluno, né? Ele estuda, passa de ano, aí ele vibra com alegria porque passou de ano. Da mesma forma, quando a gente supera determinadas coisas, a gente chega no plano espiritual, aquilo é como uma recompensa, né? De ter conseguido cumprir aquela tarefa, né? Como se fosse uma recompensa, mas não é. É as consequências boas de ter conseguido melhorar alguma coisa, de ter evoluído um pouquinho, né? E por outro lado, quando o aluno não estuda, não passa de ano, para ele ter que refazer tudo, aquilo é cansado, é ruim, parece um castigo. E da mesma forma também, quando a gente não evolui o que tem para evoluir, a gente vem para trabalhar determinadas coisas e aprender, e a gente continua parado, fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, né? A gente volta em outras encarnações e passa as mesmas coisas, né? Porque não aproveitamos e isso parece um castigo, mas é uma consequência, né? E assim, se a gente for repetindo de ano, às vezes a gente não tem que mudar de escola para ir para uma escola na qual a gente se encaixe, que lá as condições dela possam ser mais favoráveis para que a gente possa conseguir passar de ano. Da mesma forma, o espírito que ele não consegue, está sempre refazendo, voltando nas mesmas coisas, chega um momento em que ele vai reencarnar em um outro mundo mais inferior ao que ele estava até o momento, porque lá ele já se encontra um pouquinho mais adiantado e a misericórdia de Deus trabalha, porque ali ele já vai poder ajudar, porque ele apesar de repetir tanto naquele mundo, ele vai estar um pouquinho acima e já vai servir para ajudar. E é isso aí. Então essa é a mensagem, que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade como espírito encarnado, né? Que a nossa distinção, essa caminhada é evoluindo, mudando de mundos até o momento em que a gente vai para o mesmo lugar que Jesus falou: aonde estiver, lá eu estarei. Nós iremos para essa morada, o mundo dos espíritos purificados, né? Porque é o nosso destino, que Deus nos criou para isso, né? Então vamos aproveitar com sabedoria, tá bom? Vamos unir os nossos pensamentos e fazer as nossas vibrações. Nesse momento, Pai, nossa vontade aqui, a vontade que temos de auxílio para as pessoas que sofrem, que se encontram em situação de rua, que estão em presídios, asilos, abrigo, orfanatos, tantas situações de dor, de sofrimento, de necessidades materiais, necessidades afetivas, desequilíbrios emocionais, em tantas coisas, Senhor. Seja encarnados ou desencarnados, a nossa vontade é que o auxílio chegue a cada um deles, meu Pai. Pedimos pelos nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados, a nossa vontade é que eles estejam aproveitando, né, a sua evolução, estejam caminhando em busca da felicidade, com alegria, que estejam bem e felizes. E pedimos a Ti, Pai, que sejamos todos nós aqui envolvidos, né, pelas essas vibrações. Precisamos tanto, Senhor, de oportunidades, de se melhorar, de ajuda para mudarmos, né, tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada. Vibremos, meu Pai, para que diminua tanto essa intolerância que a gente tem para com a dificuldade dos outros, a impaciência,
animosidade dentro dos nossos corações, que a gente possa trabalhar conforme o Evangelho nos ensina, colocar mais amor em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos tomar o nosso passe para que possamos, melhorar, dar força para melhorar o nosso físico, o nosso espírito e a nossa moral. E vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que o benefício do passe chegar até ela. E assim a gente encerra a nossa preleção, agradecendo por essa oportunidade, que a gente possa aproveitar com sabedoria cada oportunidade que nosso Pai nos concede. E a gente se despede com alegria, com desejo, se o Senhor permitir, a gente possa ficar junto mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.